Meus irmãos, uma das coisas bastante maravilhosa que acontece no relacionamento interpessoal, quando você tem um amigo, um parente, e ele faz uma viagem, e voltando da viagem ele traz sempre uma lembrancinha, né? Ele foi por lá, pelo Nordeste, por outra parte de férias, e aí então eles lembram de você e traz aquele objeto pequeno que se vende naqueles quiosques de beira de praia ou de rodoviária. Estive em tal lugar e lembrei-me de você. Isso causa uma alegria para quem recebe esse tipo de lembrança, né? Fala, poxa, a pessoa foi de férias, foi para outro estado, foi para outro país, e lá onde ele estava, ele lembrou de mim e me trouxe algo para que pudesse isso ser concretizado. Você se sente especial para o coração desta pessoa. Por isso que ele lembrou de você. E muitas vezes você quer trazer uma lembrança aos seus variados amigos, mas você olha para a sua carteira e ela não alcança para tantos, né? Não alcança para tantos. Mas é muito bom receber uma lembrança de alguém que viajou, ou foi em alguma outra parte, e lhe trouxe algo como uma recordação. Agora, na contramão disso está o fato de ser sempre esquecido. Eu acho que não há algo tão doloroso no coração de uma pessoa que é esquecida. Porque nós fomos criados para lembrar-nos um dos outros. E as amizades que se travam, elas sempre ficam marcadas na nossa consciência. E há pessoas que está tão apegada ao nosso coração que é difícil você um dia sequer viver sem lembrar dela. E há outras que não são lembradas, não lembram da data do seu nascimento, não lembram da data do seu casamento, não lembra de nada importante que você tenha feito. Eu creio que é muito doloroso. Lembre-se, ainda que você fez alguma coisa que lhe causou uma dor, né? Mas lembre, né? Lembre. Eu tenho um irmão que toda vez que eu lembro, que eu vejo ele, eu me lembro de uma dor muito grande que ele me causou. Eu tinha naquela época em torno aí de 9, 10 anos de idade, não faz muito tempo, foi logo ali na volta do 80, e nós jogando futebol nos campos que tinha na Ilha Solteira, porque lá era conhecido por passeio. Nós morávamos na parte sul, e a parte sul da Ilha Solteira na época era construído casas de madeiras, porque moravam sempre mais aquele pessoal nível 1, nível 2, no máximo nível 3. Então nós morávamos no Passeio Petrópolis, número 310. E do lado esquerdo tinha o Passeio Niterói, e do lado direito era umas casas conhecidas como casas Campolar. É aquelas casas assim afeiçoadas para campo. E lá na frente tinha o campo de futebol. Quase todos os passeios
chegava na frente, na última rua, tinha um campo de futebol. E menino, né, gostava muito de futebol. E eu me lembro que nós lá jogando, tinha aquele joguinho da tarde, jogando, e eu vinha vindo com a bola e meu irmão me passou o pé, e eu caí em cima desse braço e tive fratura aqui bem próximo da junta. E toda vez que chove eu também lembro do meu irmão. E naquele tempo, eles estavam começando a encanar os braços, né? E eu fui para o hospital, chorava, feito um condenado. Fizeram aquela bandagem, né, com gesso, aquela coisa toda. Só que apertaram demais e os meus dedos ficaram super inchados, ao ponto de ter perdido o movimento desta mão esquerda. E a minha irmã mais velha começou a me dar remédio, né, para passar a dor, porque eu chorava demais de tanta dor, aquilo latejava. E ela foi me dando remédio, foi me dando remédio, foi me dando remédio, e de repente eu já estava tendo passamento. Quase que vocês nunca tiveram a oportunidade de me ter como pastor aqui, né? Se a minha irmã me desse mais uma dose, eu tinha empacotado. Então toda vez que eu vejo esse meu irmão José Benedito de Souza, ele é menor do que eu me lembro, já me dói até aqui. Então, você lembrar de uma pessoa, ainda que lhe causou dor, mas pelo menos você lembrou, né? Você lembrou. É muito doído ser esquecido. E Jesus também não quis ser esquecido por nós. Olha o que ele disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25. Ele disse assim: tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, o versículo 25, ele disse: depois da mesma maneira também, ele tomou o cálice, e depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Jesus queria ser lembrado. Por que será que Jesus queria ser lembrado? Nós, os seres humanos, temos muita facilidade de esquecer. Quantas vezes alguém ajudou o outro que estava numa pindaíba terrível, né? Quando ele chegou passando fome, eu ajudei, eu dei isso, eu dei aquilo outro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e se esqueceu. Ser humano é assim. O tempo vai fazendo com que a gente comece a ter poucas lembranças daqueles que um dia estiveram tão próximo de nós. Mas Jesus, ele reluta, ele não quer ser esquecido. Ele não quer ser esquecido. Ele quer ser presente todos os dias de nossa vida. Todos os dias de nossa vida. Agora nós encontramos também em Lucas, no capítulo de número 23, um outro que não queria ser esquecido. Versículo de número 29, ou melhor, versículo de número 29, diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, olha o estado, o camarada está pendurado, pregado numa cruz e ainda tem tempo para ficar enfurecido. Enfurecido dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Você pode entender mais ou menos como esse homem está? Ele está na mesma condenação que Jesus e o outro. Mas ele, olhando para Jesus, enfurecido: se tu és o Cristo,
ele está usando o mesmo jogo de palavras zombeteiras que usou Satanás lá no deserto para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, querendo que Jesus provasse para ele que ele era o Cristo. Era momento de fazer essa prova. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. E a nós também, como que dizendo, vamos junto no pacote. Os fariseus e saduceus, que também estiveram ao pé da cruz, disseram, se tu és o Cristo, desça da cruz e nós vamos crer em você. Notamos que estes homens, eles querem crer depois do ato consumado. E com Jesus não funciona assim. Foi o que Jesus disse para Marta. Marta, eu não disse que se você crer, verás a glória de Deus? Com Jesus não funciona ato primeiro, fé depois. Com Jesus é fé primeiro e milagre depois. Nestas considerações, tanto do malfeitor e tanto Mateus como Marcos, dizem que os dois ladrões estavam zombando de Jesus e dizendo, se tu és o Cristo, se tu és o Cristo. Quantas vezes a gente também engrossa a fileira dos zombeteiros, dizendo, Deus, se tu me ama de verdade, faça isso. Queremos uma prova do amor de Deus, mas Ele já nos deu a prova. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que prova maior você quer? Ai, se tu me amas, o que mais Deus precisa fazer para provar a você que Ele te ama? E como não te amará o Senhor? Ele te ama e te ama de verdade. Porque esse tipo de posicionamento traz desonra para o nome de Deus, lança sobre o rosto de Deus que Ele é um falsário, que precisa todo dia estar provando e provando e provando e provando e provando, e você nunca está satisfeito, porque somos cristãos golosos de provas. Se provou ontem, quero que prove hoje de novo. Somos que nem aquelas mulheres que toda manhã você precisa levantar e dizer, te amo. Oh, você não me disse que me ama hoje. Todo santo dia você está saindo para ir trabalhar, um sol de rachar mamoneira, um sofrimento tremendo para pagar a cabeleireira da mulher, e ela ainda está perguntando para você, você me ama? Assim é. Pois bem, continua aqui. O versículo de número 40 diz, mas o outro, alguns dizem que chamava Dimas, respondendo, repreendia-o, dizendo, tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação. Qual era a condenação dos dois? Eles eram ladrões. Estes homens vivia de uma prática tão antiga como a raça humana. Ladrões sempre existiram. E até que o mundo seja mundo, existirão também. Estes homens, no original, dizem que a palavra com que eles são denotados ou condenados não era somente o ladrão de celular, era um ladrão
que através do seu roubo não tinha piedade da vítima. Já notou aqueles ladrões que entram na residência, violenta a sua família, te mata para te levar a algum objeto? Era esse tipo de ladrões. E por estas práticas, os dois estavam condenados. Agora, a condenação de Jesus não era por prática semelhante a deles. E ele disse: estando você e eu na mesma condenação. Ele está dizendo: nós três aqui só temos um destino. Desta cruz ninguém desce vivo. Era esta. Estamos na mesma condenação, e a condenação aqui é morte. Não vamos sair desta com vida. O que ele está dizendo? Na hora da morte, pelo menos, vamos temer a Deus. Vamos temer a Deus. E ele continua falando: estando na mesma condenação, porque nós, em verdade, padecemos justamente. Ele está reconhecendo o quê? Que aquela condenação é justa, é merecida, é o ideal pelas práticas de ladruagens que eles haviam cometido. Estamos condenados justamente, é o que merecemos. Nada mais do que isto e nada menos do que isto. Esta cruz, estes cravos, este sofrimento aqui nesta cruz, nós merecemos isto. Aí ele disse, agora virando para Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim. Aqui nós temos o Salvador que quer que eu e você não venha esquecê-lo. E este ladrão arrependido no último round da vida está dizendo para Jesus: não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Assim como eu não vou esquecer de Jesus, Ele não esquece de mim. Mas o que levou este ladrão a fazer semelhante confissão? Algumas coisas que aconteceram no ato da crucificação de Jesus, que o levou a ter, por um momento, o tino do entendimento. É o tino, não é o dino. Tais como quando Jesus chega no alto do Calvário, que estão puxando os seus braços para ser crucificado, os ladrões já estão ali pendurados na cruz. Só está faltando o último condenado chegar. E por que da demora? Porque o governador Pilatos, na época da Páscoa, soltava um condenado conforme a multidão pedisse. Então os dois primeiros já estavam sentenciados, mas faltava um. Não sabia se naquela manhã haveria 3 ou haveria 2. Pode ser que o governador perdoe o terceiro. Pode ser que o governador não mande para cá, para o alto do Calvário, mais um condenado. E eu creio que aqueles dois que ali estavam, sabia de quem se tratava, que estava lá, também esperando somente o momento da sentença, que era Barrabás. Eles vieram da mesma cadeia, da mesma penitenciária. Não, Barrabás está demorando, será que o governador vai soltar ele? Não é possível um negócio desse. E lá no pretório de Pilatos está acontecendo um juízo.
De um lado está Jesus e do outro está Barrabás. E aquele momento é crucial. Por quê? Porque ali está se decidindo qual dos dois vai para a cruz. Irá Jesus ou irá Barrabás? É o que pergunta Pilatos. E a multidão toda gritou por Barrabás. Jesus tinha sido aprisionado na quinta-feira. O processo judicial de Jesus é uma falácia. Não tem condições de mandar Jesus para a morte, porque foi preso à noite, e à noite não se podia prender. Ele tinha que passar realmente por todo o procedimento jurídico. Os romanos não podiam condenar alguém à morte sem dar a chance para a pessoa se defender. Mas naquele dia, Pilatos está com o espírito do Xandão. Trouxeram Barrabás e Jesus e disseram: para que vocês saibam que eu sou um homem bom, sempre solto alguém, vocês escolhem. Vou dar a vocês o direito de escolha. Jesus entrou naquele tribunal de uma forma inesperada. Não era para ele aquela cruz. A terceira cruz do Calvário não era para Jesus. Ele entra em um tribunal e sem uma defesa, sem uma acusação real, fiel. A Bíblia não cansa de dizer: foi entregue por inveja. Os religiosos invejaram ele, não fazia o que ele fazia, então o invejaram. Esta é a parte humana, do lado de cá, no análise. E então o povo todo gritou: solte-nos Barrabás. E ainda Pilatos olhou e disse: palavras ao vento. E o que eu devo fazer de Jesus chamado Cristo? O pessoal disseram: sem anistia, crucifica-o. Seja ele crucificado. Mas eu hei de matar o vosso rei. Não temos rei a não ser César. E Pilatos, vendo que nada adiantava, entregou Jesus para ser crucificado. Então Jesus chega depois. Os dois já estão na cruz, mas há uma vaga bem no meio entre os dois. Os dois que estavam na cruz tinham certeza que ia chegar lá Barrabás. E de repente chega Jesus na frente, cansado, coroa de espinho na cabeça, ensanguentado. Atrás dele vem Simeão trazendo a parte transversal da cruz. Jesus chega e já estavam atrasados para a execução. E já estende Jesus sobre aquela trave da cruz e começa a pregá-lo. E os ladrões que já estão crucificados começam a observar. E o que foi que amoleceu o coração desse ladrão que se arrependeu? Quando começam a bater os pregos nas mãos de Jesus, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As palavras de Jesus chegou
ao ouvido dos ladrões que estavam na cruz. Como assim? Qual é o desejo daqueles ladrões? Se eu pudesse escapar daqui e pegar uma espada, eu cortava o pescoço desses soldados. Esta era a ideia. Outra ação que amoleceu o coração daqueles ladrões, ou daquele ladrão, porque o outro endureceu, porque o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. A escritura no alto da cruz: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Estão crucificando um rei? Como assim? Matando um rei? O que mais aconteceu ali? Os religiosos que diziam: se você é o Cristo. Até então aqueles ladrões, ou aquele ladrão, não tinha noção da pessoa que eles estavam crucificando e colocando no meio entre os dois. Mas quando ele ouviu o nome: se tu és o Cristo, ele começou a pensar: o ungido, o Messias, o prometido, aquele que viria trazendo salvação debaixo das suas asas. Como assim? Vamos morrer juntos? Estamos aqui condenados à morte. Mas quem está ao lado de Jesus pode até morrer, mas a morte não é o fim, se houver o arrependimento. Qual foi a outra indicativa que aquele ladrão está experimentando? Ao meio-dia houve trevas, o sol se escondeu, um eclipse. Não se sabe se foi um eclipse a nível universal ou a nível local. Mas uma coisa é: o sol foi tapado. Como assim? Estamos morrendo e até o sol se esconde? Porque a morte de Jesus abala a própria natureza. Aquele homem está ali. Estas são algumas coisas que mexeu no fundo da sua alma. E ele então disse estas palavras: porque na verdade padecemos justamente. Ele está repreendendo aqui o seu companheiro do outro lado, que possivelmente estava na cruz da esquerda, Eugestas. Pô, nós estamos sendo pregados aqui, vamos morrer aqui. Isso é justo. Isso é justo. É pelos nossos atos, é pelos nossos pecados. Mas esse desta cruz do meio, que tem essa placa que diz: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Este que orou e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Este que fez com que a própria natureza se abalasse. Ele é inocente. Ele é inocente. O ladrão sabe quando você é inocente. Ele sabe quando você é inocente. Porque o hábito do roubo, da criminalidade, assim como a pessoa que trabalha com bastante cédulas de dinheiro, sabe identificar a falsa da verdadeira, assim é. Quantas pessoas inocentes caem em uma prisão, e os que estão lá olham para ele e dizem: o que você está fazendo aqui? Você não fez nada, você é um inocente, o que você está fazendo aqui? E disse: nós justamente. E aí ele continua dizendo: agora, olhando para Jesus, ele disse: Senhor.
Mas a palavra Senhor aqui não é esta palavra que nós tratamos para uma pessoa que tem maior idade, né? Eu até me assusto quando eu vou em algum comércio comprar alguma coisa e uma jovem, um rapaz está lá atendendo e diz: o que o senhor deseja? Eu olho, dá aquela vontade de falar: Senhor, está no céu, mas fazer o quê, né? O que o senhor deseja? Senhor, precisa de mais alguma coisa? Precisa de uma ajuda, Senhor? Senhor, o senhor não deveria estar na fila dos idosos? Não é esse tipo de senhor, de tratamento. E nem de senhora. Aqui ele está dizendo curios. E esse tratamento de senhor, curios, vai além do senhor comum do nosso tratamento. É o grego dizendo, e não se esqueça que Lucas, ele é grego. Lucas, ele é doutor, ele sabe trabalhar com as palavras. E ele disse: Senhor, Senhor. Quando ele identifica aquele da cruz do meio como Senhor, ele está dizendo: o Senhor está acima desses que te crucificaram. O Senhor está mais elevado do que este comandante que aí está. O Senhor está acima de Pilatos, que mandou o Senhor para cá. O Senhor está acima dos invejosos judeus que te levaram manietado. O Senhor está acima dos céus. O Senhor está acima da terra. O Senhor é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Este ladrão disse: Senhor. E aí faz um pedido: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. O que Jesus tinha dito para os seus discípulos no dia que ele celebra a ceia, ele disse: lembra de mim. Não se esqueçam de mim. Lamentavelmente a igreja odierna, ela tem se esquecido do seu Jesus. É uma noiva que quer despojar o noivo. Está como os soldados que estavam ao pé da cruz, despreocupado com o crucificado e preocupado com as sandálias, com a túnica e jogando dado para ver com quem ficava. Hoje nós temos igrejas deste feitio, que as pessoas vão lá para saber o que eles podem despojar de Jesus, o que eles podem tirar de Jesus. E tem alguns até que já inventaram uma musiquinha: eu vim buscar a minha bênção. Eu vim buscar a minha bênção. A maioria das pessoas vive servindo ou seguindo a Jesus por aquilo que pode receber, o que pode garimpar dele. Nada mais do que isso. O dia que não funciona, eles não voltam mais. O dia que não engambelam eles com palavras salameiras, dizendo a eles: vai dar tudo certo, a porta vai abrir, o milagre vai chegar. Aí não funcionou, eles não voltam. Mas estes não são igreja de Jesus. Estes são aqueles da cruz da esquerda, porque é aquele que reconhece Jesus como Senhor não está pedindo absolutamente nada. Me tenha em lembrança. Só lembre de mim. Só lembre de mim. Ele não pediu: faz eu escapar daqui, faz eu descer daqui. Senhor, me dá a oportunidade para voltar a viver lá. Me dá uma vida de riquezas. Não. Ele sabia que ia morrer. E ele queria que aquele que estava morrendo junto com ele na cruz do meio lembrasse dele. Por quê? Porque ele, por revelação do Espírito Santo, veio ao seu coração que aquele da cruz do meio era um rei. Quando venha no teu reino. Mas não era um rei como os Césares romanos. Não era um rei a feitio de Nabucodonosor.
de Dario. Não! Era um rei de uma estirpe elevadíssima. Era um rei não somente deste planeta, não somente deste universo, mas de todas as coisas criadas. Ele é rei. Ele é rei. E você já imaginou um ladrão pedir para este feitio de rei colocar o nome dele dentro do coração dele e não se esquecer? Jesus gostou tanto daquilo. Ele disse: acabei de pedir para os meus discípulos há 4 dias atrás que não se esquecesse de mim. Eu pedi para eles: não se esqueçam de mim. Lembram de mim, lembram de mim, lembram de mim. E agora eu estou vendo aqui alguém dizendo para mim lembrar dele. Eu não vou esquecer. E já deu logo uma promessa, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmão, ali naquela cruz, a representação da humanidade. Os que creem e os que não creem. Não é o fato que sentamos numa cadeira almofadada dessa ou num banco duro como esse que você está que nos faz diferente. Não. O que nos faz diferente e saber que estamos dentro do coração de Jesus é se cremos nele, se realmente o consideramos e lembramos dele. Igreja, não sejamos esquecidos daquele que por nós morreu na cruz do Calvário. Ele está dizendo a você e a mim: lembra-se de mim, lembra de mim, porque de você eu tenho certeza que ele jamais esquece. A igreja não precisa pedir para Jesus lembrar dele ou dela. Não, você não precisa dizer: Jesus, lembra de mim, Senhor. Não. Ele disse: eu te trago na palma da minha mão. Ninguém, mas ninguém te arrebata daí. Tu estás aí. Você acha que Deus, quando o sol faz o seu giro, ele está preocupado em saber de uma estrela errante, de um planeta que está saindo de órbita, ou de coisa dessa natureza, ou de um anjo que perdeu o caminho de casa? Não! Todo santo dia, toda santa hora, todo santo minuto, todo santo segundo, todo santo centésimo, ele está lembrando de você. Tenho você na palma da minha mão. Isaías disse: pode a mulher esquecer do filho que traz no seu ventre, mas todavia eu não me esquecerei de ti. Precisamos de uma igreja que se lembre de Jesus, porque ele lembra da igreja. Agora precisamos lembrar dele. Não podemos viver neste mundo como se ele não existisse. As pessoas muitas vezes nos identificam como seguidores de Cristo só quando estamos aqui dentro. Só quando estamos aqui dentro. Lá fora nós somos um desastre. Fazemos qualquer coisa, complicamos qualquer coisa, inventamos qualquer coisa, pecamos, trapaceamos. E a uns ainda disse: mas você não é crente? Não, religião, negócios.
Se você está lembrando de Jesus, não importa onde você estiver, com quem você está falando, com quem você está tratando, você tem que perguntar: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Quantas vezes o negamos? Quantas vezes o ignoramos? Quantas vezes o desprezamos a Ele? E se eu falar para esse rapaz que eu sou crente, ele não vai nem querer namorar comigo. Se você não pode apresentar Jesus como a primeira pessoa da tua vida, em todos os aspectos dela, quero te lamentar com você, porque você está envergonhando Ele. Se Jesus não é o pináculo principal da tua vida, não importando aonde você estiver, então todo mundo aí dizendo: vai haver perseguição. É bom que venha perseguição, porque quem é de Deus vai ficar. É bom que jogue crente na cadeia, e se quiser jogar eu primeiro, não tem problema nenhum. Por quê, irmãos? Porque nós temos muita gente que eles não estão crendo em Jesus e nem lembrando de Jesus, e envergonhando a Jesus. O descrédito é terrível. A rede social está aí, com uma montanha de artigos e vídeos e conversa fiada, de pastores quase que se pegando ao outro para defender um besteirol que não tem fim, não dando testemunho, mas dando más testemunhos e mau testemunhos. Crentes, o que mais tem destruído a obra de Jesus não são os inimigos de fora, é o fogo amigo de dentro. É aqueles que comem com Jesus no prato, mas levanta o calcanhar. É aqueles que ao mesmo tempo está participando da ceia, mas se houver aí um contrato para vendê-lo por 30 moedas, corre de noite à escura e faz negócio. Deus precisa sacudir a igreja brasileira de norte a sul, porque quem é de areia cai, mas quem é de Jesus permanecerá. Aleluia. Um pastor falou para mim: irmão Aparecido, eu tenho até preocupação levar o senhor para pregar lá na nossa igreja, porque o senhor é muito conservador, o senhor é muito duro. Eu falei: que bom, isso é muito bom, não vou nem perder meu tempo. E alguns aqui dizem: pastor, o senhor é muito duro. Irmão, se eu não disser a verdade nesta tribuna, o que eu estou fazendo aqui? Pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Se vocês não ouvir a verdade pela boca e o coração desse desprezível pastor, de quem vocês vão ouvir? Eu não estou preparando uma igreja para passar num concurso de beleza. Eu não estou preparando uma igreja para ser a benquista do mundo. Eu estou falando a palavra de Deus para nós, preparando-nos para a eternidade, para irmos aos céus. É para isto. É para lá que nós vamos. Aquele ladrão representa as duas faces da igreja. A igreja arrependida, que quer que o seu noivo sempre lembre dela. Mas a outra, que está dizendo: salva-nos,
Salva-nos, salva-nos do perigo, salva-nos da pobreza, dá-nos dinheiro, dá-nos carro. Irmãos, tem vezes que eu choro quando eu vejo algumas pessoas que colocam um carro dentro do templo e diz: começa a passar a mão neste carro, porque você vai ter um igual, você vai receber um igual. Irmãos, estão enganando o povo, estão mentindo para o povo. Jesus não chamou você para ser rico e nem abastado. Jesus morreu naquela cruz não foi para que você seja um endinheirado. Jesus morreu na cruz para te dar os céus, para te colocar nos céus. Haverá um dia que estes vendedores da fé, estes mercantileiros da fé, estes enganadores da igreja e do povo vão ter que enfrentar como aquele que os olhos são como chama de fogo, e eles darão conta. Eles darão conta. Haverá um dia, e não tarda. Este homem representa o outro lado, que está dizendo: lembra de mim. Reconhece que é um pecador, reconhece que sem Jesus nada pode mais valer a pena. E ele quer uma coisa simples. Ele confessa que é pecador e ele disse: lembra de mim. E aquele ladrão foi o primeiro a estrear o paraíso com Jesus. Porque da morte da cruz, Jesus foi até o paraíso e entrou lá pegado da mão com esse ladrão. Você pode imaginar, você pode pensar comigo, Jesus entrando no paraíso e levando, pegado com ele. Aleluia. Oh, a minha alma. Você pode imaginar, quando chegar o seu dia, que ele entrar nas moradas eternas, na casa do Pai, pegado da tua mão e andando em direção ao trono do Pai. Você pode imaginar? Você se sente digno para isso? Não. Você se sente o melhor? Não. Você simplesmente se sente alguém que foi alcançado pela graça no último momento. Eu era um pobre, perdido, pecador, mas Jesus morreu na cruz para me dar os céus. E o que eu estou fazendo aqui nesta noite? Ele disse: lembra-te de mim. É difícil você não acordar de manhã e lembrar dele. É difícil você passar um dia sem lembrar dele. Hoje nós estamos lembrando dele, do sacrifício que ele fez. Mas muitas vezes a gente lembra dele, do que ele é, da sua grandeza. Oh, aleluia. Lembra do seu nome. Lembra? Oh, Jesus. Parece um nome tão simples, tão pequenino, 5 letrinhas apenas. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, doce nome de Jesus. Quão belo é poder cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom. Este nome é medicina para a alma. Este nome é alento para o espírito. Este nome é a cura das feridas. Este nome de Jesus. Ele disse: hoje lembra de mim.